Olá, pessoal, boa tarde. Que bom estar de novo com vocês, né? Lembram que nas aulas anteriores nós estávamos estudando sobre a predicação verbal. E é esse o tema, né, que a gente vai continuar hoje. Então, estamos na nossa terceira aula sobre predicação verbal e finalizando hoje, então, esse nosso conteúdo, certo? Então, sejam bem-vindos, prestem atenção para que a gente consiga aprender, né, e não ter dúvidas sobre esse conteúdo. Mas, se tiver, a gente vai ir tirando aos poucos, aqui comigo ou também com os professores no WhatsApp de vocês. Então, vamos lá. A predicação verbal entre os verbos intransitivos, que foram os primeiros verbos que nós assistimos à aula. Os verbos transitivos, que foi o que a gente iniciou na aula passada, mas iremos continuar um pouquinho sobre ele hoje, certo? E para finalizar, os verbos de ligação, ok? Então, vamos lá. Hora da revisão. Vamos lembrar o que a gente aprendeu semana passada. Nós aprendemos sobre os verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos, né, na abreviação V, T e D. Lembrando que essa abreviação tem que ser com letras maiúsculas, certo? São os verbos que precisam de um complemento para fazer sentido, certo? Esse complemento, chamado de objeto direto, liga o verbo sem preposição obrigatória, ok? Pode até ter, mas que não é obrigatório. Normalmente, você não vai encontrar uma preposição. Exemplo, o povo ama o programa. O verbo transitivo direto é quem? Ama. Por quê? Ama o quê? Ama o programa. Então, o programa é o objeto direto, certo? Que é, ou seja, o complemento da minha oração. E o povo, então, é o sujeito. Eu comi meu bolo predileto. O verbo transitivo direto é comi, que é o verbo da minha oração. O objeto direto é a resposta. Eu comi o quê? Meu bolo predileto, certo? E aí eu estou falando de quem aí na oração? De eu, né? De mim. Então, eu aí é o sujeito da oração. Ganhei flores, certo? Ganhei flores, eu tenho aí, ó. Ganhei é o verbo transitivo direto, porque ganhei. Ganhei o quê? Ganhei. Então, a resposta é o quê? Flores. Então, verbo transitivo direto é ganhei e o objeto direto, então, flores. Verbos transitivos indiretos. Verbo transitivo indireto, né, na abreviação V, T, I, certo? Lembrando, mais uma vez, que tem que estar com letras maiúsculas. É aquele que exige um complemento por meio da preposição, certo? Então, aí eu tenho que ter uma preposição. Esse complemento recebe o nome de objeto indireto. Lembram daqueles que a gente tem que fazer 5 perguntas? Que cabe 5 perguntas, ó. De quê? Para quê? De quem? Para quem? E em quem? Exemplos. Nós necessitamos de novos investidores. Por exemplo, nós necessitamos. Necessitamos de quê? De novos investidores. Os motoristas desobedeceram às medidas de segurança no trânsito. Os motoristas desobedeceram. Desobedeceram a quem? As medidas de segurança, né? A resposta. E aí a gente está falando de quem aí, então? Dos motoristas. Então, os motoristas são os sujeitos da oração. Acreditei em falsas promessas de amor. Acreditei em quê? Nas falsas promessas. Não é? Então, se as falsas promessas é o predicativo, ok? E acreditei, então, é o verbo, ok? Vamos lá? Então, foi o que a gente revisou a semana passada, o que nós estudamos semana
passada. O que nós vamos aprender ainda hoje sobre os verbos intransitivos, nós vamos começar a ver agora. Vamos lá. Estudamos sobre os verbos intransitivos, né, diretos e os indiretos, separadamente, ok? Agora nós vamos ver que uma oração ele pode ter também os dois. Vejam só, os verbos transitivos diretos e indiretos, na abreviação V, T, D e I, são aqueles que necessitam de dois complementos. Um sem a preposição, que são os objetos diretos, e um com preposição, que é o objeto indireto. Vejamos. Os indiretos são aqueles que nós fazemos aquelas duas perguntas, lembram? O que e quem? No indireto, de que, para que, de quem, para quem e em quem. Os exemplos. Apresentou as condolências aos familiares. Emprestei a minha coleção à minha colega. Informei as datas dos exames ontem. O menino ofereceu ajuda à senhora. Então, vamos lá. Na primeira oração que eu trouxe para vocês, apresentou as condolências aos familiares. Eu tenho aqui, ó, apresento, então, o verbo transitivo, uma vez que necessita de um complemento, porque quem apresenta algo. Então, apresentou o quê? Aí eu tenho, então, a minha resposta. As condolências, que então é o objeto direto, pois esse complemento verbal não contém preposição. Bem, né? Mas apresenta as condolências, eu apresento a alguma pessoa, não é isso? Então, eu apresento a alguém. Apresenta a quem? Aos familiares. Então, o objeto indireto. Esse complemento contém a preposição, né? A mais o do artigo, então, formando mais os igual a aos. Então, aos, aí, então, formam, então, a preposição, ok? Por exemplo, o terceiro exemplo que eu estou trazendo para vocês. Ó, informei as datas dos exames ontem. Informei o quê? Informei é o meu verbo. Ó, informei o quê? As datas. As datas, informa a quem? Aí, a minha colega. Então, aí, tenho aí, então, uma preposição, ok? Então, vamos lá. Tenho aí uma lista de verbos para vocês, como eu também venho trazendo já nas aulas anteriores, de verbos que são transitivos indiretos, né? Trouxe dos diretos e agora eu trouxe também para vocês dos verbos transitivos diretos e indiretos. Por exemplo, emprestar, comunicar, influenciar, agradecer, pagar, doar, comemorar, informar, oferecer, contar, dar, aconselhar, devolver, entregar e ensinar. Certo? Então, são alguns dos verbos que são transitivos diretos e também indiretos. Então, vamos lá. O que é que a gente veio aprendendo, então, esse slidezinho? Vocês já estão memorizando ele, né? Vocês viram nas duas últimas aulas. Então, na predicação verbal, os verbos que ligam os sujeitos ao predicado podem ser verbo transitivos, certo? Intransitivos, que foi o que a gente já viu, que não precisam de um complemento. Nós estudamos também os verbos intransitivos, que foi o que a gente viu até agora, os verbos transitivos, que foi o que a gente viu até agora. E nós vamos ver, então, agora os verbos de
ligação, ou seja, aqueles verbos que vão ligar um termo da oração ao outro termo da oração, ok? Vamos lá. O que são, então, verbos de ligação? Os verbos de ligação contêm os chamados copulativos. Tem a função de ligar, né, o sujeito e suas características, que é o predicativo do sujeito. Distingue-se, assim, um dos verbos intransitivos e transitivos, na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, confiar, virar, continuar e viver, ok? Então, são esses os principais verbos de ligação. Por exemplo, meus filhos são felizes. Eu tenho aí, então, o verbo são, ok? Do verbo são aí, então, é o verbo, né? Do verbo ser. Observem que meus filhos, então, é o sujeito. Por quê? Porque é de quem eu estou falando nesta oração. E aí, felizes é a característica, né? O complemento da minha oração, mas ela é a característica do meu sujeito. Felizes, então, é a característica de filhos, ok? Vejamos. O diretor parece ansioso. Parece, então, é o meu verbo, do verbo parecer, ok? Esse verbo, ele está ligando a quem? Ligado ao diretor. O diretor, então, é de quem eu estou falando na minha oração. Se eu estou falando dele, então, ele é o meu sujeito da oração. E aí, então, o meu complemento é a palavra ansioso. Ansioso é uma característica de alguém. Então, o verbo parece, ele está ligando a característica ao sujeito, ou seja, diretor é ansioso, certo? Aquele aluno anda desatento, né? Sem prestar atenção. Então, anda é o meu verbo, certo? Do verbo andar. E aí, eu estou falando de quem nesta oração? Do aluno, não é isso? E aí, eu estou ligando, então, o verbo está associado à palavra aluno, né? O sujeito, então, da oração. E também estará ligando ele, né, à palavra desatento, que é a característica do aluno, certo? Eu estou extremamente chateada. Eu, então, aí é o sujeito da minha oração, certo? Estou é o verbo estar, é o verbo que eu encontro aqui, então, na minha oração. Extremamente chateada é o complemento da minha oração. E aí eu tenho estou, que está ligado ao sujeito, que então aí é eu. E estou também está ligando à característica de eu, certo? No caso, a característica minha aqui. Ou seja, a palavra chateada, que é uma característica, então, daqui da oração. Ok? Então, isso são os verbos de ligação. Os verbos de ligação ligam o sujeito a uma característica. Então, todas as orações, para ser uma oração, né, contendo um verbo de ligação, tem que conter uma característica sobre algo ou alguém. E aí, nós estudamos, né, vamos fazer, então, uma revisãozinha bem simples e rápida sobre tudo que a gente estudou, certo? Né, ao longo dessas 3 aulas, certo? Que nós vemos tendo sobre os verbos de ligação, né? Ou seja, a predicação verbal. Nós estudamos sobre os verbos intransitivos, né? Então, o que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele que possui um sentido completo, certo? Que nele sim eu já vou conseguir entender
tudo que vai acontecer naquela frase. Por exemplo, ele morreu. O verbo morreu já dá a entender exatamente tudo o que aconteceu. Ele morreu, pronto, ali não tem mais vida, acabou. Ok? Então, os verbos intransitivos são aqueles que possuem um sentido completo e não precisam de nenhum complemento. Já os verbos transitivos diretos é aquele que precisa de um complemento, porque não possuem sentido completo. Mas os verbos transitivos diretos não possuem preposição, certo? E só cabe aquelas duas perguntinhas, o que e quem, certo? Então, por exemplo, Ana comeu bolo. Por exemplo, Ana comeu. Comeu o quê? Bolo, certo? Então, a minha resposta na minha oração. Então, não preciso de preposição. O contrário, então, dos verbos transitivos indiretos. Por quê? Porque os verbos transitivos indiretos precisam, sim, de uma preposição. Eu tenho que ter uma preposição e eu posso fazer, né, ao meu verbo aquelas 5 perguntinhas que nós já estudamos. É bom que vocês, em casa, façam a anotação daquelas 5 perguntinhas, né? Anotem no seu caderno, peçam ao professor o slide dessa aula de hoje, para que vocês consigam compreender melhor o conteúdo, ok? Então, nos verbos transitivos indiretos, certo? Eu preciso de uma preposição. Por exemplo, Ana comeu bolo de chocolate, certo? Então, vejam só. Ana comeu. Comeu o quê? Né? Bolo de chocolate. Então, eu tenho aí uma preposição, de, ok? E eu tenho os verbos, né, transitivos diretos e indiretos. Ou seja, é quando eu posso logo lá no início um verbo que ele é um transitivo direto, que não vai precisar logo lá no início de uma preposição, mas que no complemento da oração ele vai necessitar então de uma outra preposição. Então, quando eu vou ter que juntar os dois, ok? E aí, então, nós estudamos, né, que foi o que a gente estudou hoje, sobre os verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a uma característica, certo? Por exemplo, eu estou com frio. Então, eu estou, o verbo estar, certo? Então, está ligando a mim e está ligando, então, a minha característica. O frio foi uma característica que foi designada para mim, que é o que eu estou sentindo agora, neste momento, certo? Ok? Então, qualquer dúvida, vocês conversem mais com os professores de vocês, esclareçam, tirem dúvidas, não guardem as dúvidas de vocês, certo? E aí também façam essas anotações desses verbos, né, de quando, o que significa, né, cada um desses itens que acabamos de estudar, né, os verbos transitivos indiretos, diretos, diretos, indiretos, né, verbos de ligação, os verbos intransitivos, para que vocês consigam compreender melhor e encontrar, assim, né, respostas mais fáceis para as dúvidas de vocês, ok? Então, por hoje é só. Certo? Vocês ficaram agora com as mediações dos professores de vocês nos grupos e também com a atividade. Não deixem de responder, né? Estejam sempre atentos e respondam às atividades. Um beijo e até a próxima aula.